Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi conversar com vocês um pouquinho em relação a como eu devo escrever um artigo científico, um artigo de leitura na classe odontológica que você conseguisse realmente interpor em um documento bastante importante, não é isso? O que eu tenho de experiência em artigo científico é que a gente precisa mesmo saber escrever. Mas antes de saber escrever, a gente precisa ter o conhecimento da área para saber escrever, né? Além do conhecimento, saber escrever, eu preciso também ter uma noção de alguma língua, especialmente a inglesa, que apesar das revistas internacionais darem um suporte de que você tenha uma empresa cadastrada que faz com que esse inglês, essa língua estrangeira seja transformada de uma maneira mais efetiva e científica, isso ocorre, ok? Então a gente tem essa facilidade hoje em dia da gente não se preocupar tanto. No entanto, a gente precisa também ter noções em relação à língua, né? Uma outra coisa que a gente deve ter noção também é do âmbito das revistas nacionais e internacionais na nossa área, na área da odontologia, né? Se a gente não tem noção de quais as revistas que a gente deve submeter um artigo ou interpor isto, a gente às vezes realiza uma pesquisa, um estudo bastante importante e acaba queimando em relação a alguma revista de baixo respaldo técnico e científico, principalmente. Então a gente precisa conhecer as revistas, precisa saber o foco principal de cada revista, né? Porque algumas revistas elas não aceitam revisão de literatura, outros só aceitam pesquisas de estudos originais mesmo. Então a gente precisa estar vendo isso daí. O mais para escrever um artigo não é fácil. Escrever um artigo não é uma carta que você vai mandar para um autor, para um amigo, para um colega. Isso daí não é um artigo, né? Um artigo científico, você precisa realmente fazer uma pesquisa bibliográfica de literatura atual para que você consiga interpor esse artigo em relação ao que vem sendo abordado, né? Isso não é muito fácil, tá? Tem que ter muita paciência e tem que ter muita concentração para você estar fazendo a coisa certa. Mas, além de tudo isso, a gente também tem as preocupações de formatação do texto, né? Que cada revista tem uma formatação diferente, a gente tem que estar obedecendo esse tipo de função, né? Que também não é muito fácil você ficar formatando textos direto. E uma outra coisa também que também é bastante relevante são também a questão ética, né? Porque às vezes você interpõe um artigo sem falar de um artigo que não é seu, isso daí a gente nem comenta, né? Mas de você interpor pessoas sem estar autorizadas a realizar essa autorização de estar inserindo pessoas profissionais em seu artigo, né? Você tem que ter essa autorização, tem que ter um copyright bem delineado, né? Todos assinados e enviado para a revista. Algumas revistas, principalmente as internacionais, elas são pagas, tá? Tem que ver o fator de impacto dessas revistas, se vale a pena realmente arcar com um custo que geralmente é alto, em torno de 100 a 500 dólares, né? E a gente tem que então estar visualizando isso daí. Na odontologia, as melhores revistas hoje são as revistas internacionais, sim, tá? As revistas nacionais na odontologia, muitas são muito boas, mas as internacionais são excelentes. Então, se você busca uma revista de respaldo internacional e que seu artigo, sua pesquisa está também alavancada em uma pesquisa de ensaios, de evidências bastante importantes, vocês podem interpor numa revista internacional de grande valia. A gente tem no Brasil o Qualis. O Qualis significa a qualidade da revista que é fornecida no mundo inteiro. Então, o Brasil tem um registro, um Qualis, em que classifica as revistas de A até C, né? Então, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. Todas essas revistas estão enquadradas nessa classificação de acordo com alguns critérios estabelecidos aqui no Brasil. Então, você pode entrar no site e procurar o quality de cada revista, né? No site da CAPES, tá?
que é o órgão que rege as pós-graduações. O mais, a literatura, né, odontológica, a odontologia necessita mesmo da gente estar realizando essas pesquisas científicas, essas pesquisas bibliográficas, tá? Para a gente estar fazendo com que a odontologia apresente um respaldo científico e atual, tá? Com esses artigos a gente consegue alavancar a nossa profissão e principalmente consegue alavancar nós profissionais como profissionais de destaque, de estar também fazendo isso de acordo com as necessidades da profissão, tá? A gente tem um grupo de estudo que a gente faz muito isso e hoje a gente está fazendo muito em relação a artigo científico, porque a gente não tem mais, esse ano não tem mais congresso, não tem mais evento, é tudo online, então o que a gente hoje está fazendo, além das lives, que a gente já fez algumas, a gente está fazendo mutirões no sentido do figurado mesmo, de estar buscando essas literaturas e fazendo artigos de alguma forma para que a gente consiga ter essas publicações e ter um pouco mais de evidência em relação ao que a gente está fazendo hoje, né? Então a gente está buscando com que a gente faça mais artigos, né? Isso leva tempo, então a gente tem tempo, então a gente consegue realmente realizar isso, a gente acaba dispendiando muito tempo, né? A escrita de um artigo, ela não te dá nenhum respaldo financeiro normalmente, diretamente, tá? Ela te dá respaldo científico, né? Com que você fica sendo realmente referenciado em relação a outros estudos que podem acontecer, tá? As pós-graduações a nível, principalmente de mestrado e doutorado, também fornecem muitos respaldos científicos para que a gente consiga ter essas pesquisas alavancadas aí, e principalmente a nossa odontologia sempre crescer mais e mais, tá? Então é uma dica que eu dou para vocês. Construa um artigo científico que você vai ver se você gosta e que realmente isso te traz algum retorno, principalmente de satisfação e de coragem também de estar fazendo uma obra que é muito importante na sua carreira profissional, tá bom? Um abração, pessoal, até mais.